Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Hoje no Palavra que Traz Fé, devocional do Salmo 73, hoje versículo 14 em diante. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse também, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Amados, sabe o grande problema que muitos de nós estamos enfrentando? O Asaf estava olhando para os pecados dos outros. O Asaf estava olhando para toda a maldade que as pessoas cometiam. E ele fala para Deus, Deus, se eu fizesse igual essas pessoas fazem, eu faria que outras pessoas se escandalizassem. E ele fala assim, olha, quando eu parei para pensar sobre isso, eu fiquei perturbado. Sabe o que uma pessoa fica perturbada? Ela não consegue mais focar o pensamento. Ela não consegue orar mais por causa do pecado dos outros. Ela não consegue mais buscar a Deus de coração. Ela começa a olhar somente com maldade. A maldade do coração dela, a maldade da vida dos outros acaba entrando de tal maneira no seu coração que ela não consegue mais nem sequer pensar e acreditar em mais nada. Ele diz, olha, Senhor, se eu fosse a pessoa que praticasse a maldade que esses ímpios praticam, eu iria fazer que muitas pessoas passassem, melhor dizendo, como se o Senhor fosse um Deus mentiroso, aquele que te busca de uma maneira falsa, mentirosa. Então ele diz, Senhor, eu não tenho coragem de fazer isso, mas se fosse eu, e ele começa a pensar sobre isso. Será que você não está pensando demais? Sabe por que eu digo isso? Porque tem gente que fica pegado demais em pensar, por que isso acontece comigo e não com ele? Por que aquele que faz o mal não passa por isso e eu que faço o bem passo por isso? E ele ficou pensando nisso de tal maneira que ele ficou, então, de uma forma que até a Bíblia relata como um perturbado. Ele ficou perturbado por isso. Aí você vê porque tem muita gente que desvia dos caminhos de Deus. Ela começa a olhar para as coisas que não era o foco, que ela não deveria ter ficado olhando, e ela acaba esquecendo de Deus, ela acaba esquecendo de buscar, ela acaba esquecendo de orar, e isso é um grande problema, isso é muito sério, porque agora ele toma uma decisão de falar para Deus, Deus, olha, eu não tenho coragem de escandalizar ninguém como esses ímpios escandalizam. E ele achava que por fazer o certo, eu posso até dizer para mim que estava aqui um pouquinho meio de um sentimentalismo muito demasiado, né? Porque ele achava que por fazer o bem, todo mundo tinha que ser como ele. Nós temos que fazer o bem como o Senhor Jesus ensinou, fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem em tempo e fora de tempo. Nunca sair para o pecado, nem para a direita, nem para a esquerda. Temos que caminhar com Jesus. Lembrando do bom samaritano, que ele ajudou aquele homem que estava caído, mesmo sem conhecê-lo. Ele estendeu a mão. Ajude, seja uma pessoa voltada à palavra, não se esqueça de tudo que Deus fez por você. Não se esqueça que o teu contato é você e o Senhor Jesus Cristo. Esqueça do pecado alheio, olhe para as pessoas para que elas se arrependam, mas não deixe você de buscar, e muito menos você provoque escândalo para que haja dissensão no meio do povo de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que haja um despertar, assim como também agora acontece com Asaf. Porque ele, meu Deus, procurando entender isso, ele ficou perturbado. Mas ele tomou uma decisão e foi te buscar. Meu Deus, que assim também aconteça com essas pessoas. Que elas venham, meu Pai, ter esse prazer de buscar ao Senhor em todo tempo, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Tchau.